Olá pessoal, o professor Branco está passando mais uma vez por aqui para falar sobre produção de bovinos. E nesse vídeo eu vou tratar da determinação de exigências nutricionais para matrizes. Mas antes de eu continuar com o assunto, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal se ainda não está inscrito, que ativasse o sininho para receber as notificações de novos vídeos e que também colocasse aí o seu comentário para que a gente pudesse enriquecer as nossas discussões e o nosso conhecimento. Então vamos voltar ao assunto desse vídeo. Determinação de exigências nutricionais para matrizes. Quando nós pensamos em matrizes, essa categoria pode estar presente em rebanhos que fazem apenas a cria e também em rebanhos que fazem ciclo completo, ou cria e recria. É uma categoria muito importante. No Brasil, nós temos ao redor, é óbvio que as nossas estatísticas todos sabem, elas não são muito precisas, mas nós temos ao redor de 70 a 80 milhões de vacas, quando nós consideramos o rebanho de gado de corte. É uma categoria que tem um peso enorme em todo o ciclo de produção. Por quê? Porque essas matrizes é que vão alimentar o nosso ciclo ou a nossa cadeia produtiva de gado de corte com animais que virão a produzir um alimento nobre como a carne bovina. Falando então em determinação de exigências nutricionais para matrizes, eu quero destacar aqui uma grande diferença que existe entre matrizes ou novilhas de primeira e segunda cria e vacas adultas. E eu tenho visto pelas minhas andanças, e você também, eu não tenho dúvida que tem observado isso se você anda por aí, né, em fazendas de gado de corte, que nós damos muito pouca atenção ou dispensamos muito pouco carinho, poderia dizer assim, não é? Com a recria. Normalmente a categoria aí que recebe menos cuidado da nossa parte são os animais de recria. E quando nós pensamos em matrizes, as futuras matrizes do nosso rebanho, nós temos que mudar essa visão. E eu vou dizer aqui por quê. Quando falamos em determinação de exigências nutricionais, todos os sistemas novos ou atuais de nutrição, eles tratam dessa determinação para atender cada um dos fatores de produção. São chamados sistemas de determinação de exigência fatorial. O que significa isso? Que a exigência para a manutenção de um animal é calculada aqui, a exigência para o crescimento do animal é calculada aqui, a exigência para a lactação é calculada aqui e a exigência para a gestação é calculada aqui. Ou seja, elas são calculadas separadamente. E dependendo de qual é a produção que esse animal está tendo, se é um animal que está gestando, está em lactação ou apenas ganhando peso, nós vamos somar as exigências de mantença com o fator de produção em questão. E é aí que está a grande diferença. Quando nós separamos os fatores de produção e as exigências para cada fator, nós vamos ver que matrizes ou vacas adultas têm uma exigência diferente de novilhas ou vacas de primeira e segunda cria. Então agora vamos nos ater a um primeiro exemplo, fêmeas em gestação, considerando vaca adulta e uma novilha, por exemplo, que vai ter a sua primeira cria. Quais exigências ou fatores de produção nós temos para a vaca adulta? Apenas a manutenção e exigências para manter a gestação. Quando nós vamos tratar das novilhas, nós temos as exigências para manutenção, para gestação e ainda temos uma terceira exigência, que é a exigência para continuar ganhando peso, ou seja, crescendo. Se nós não atendermos essas três exigências de forma adequada, nós prejudicamos o desenvolvimento dessa fêmea e, consequentemente, prejudicamos todo o nosso sistema de produção. Então vejam que isso antes da parição. Quando a vaca pare e essa novilha tem a sua primeira cria, nós temos aí ainda uma diferença. A vaca adulta tem exigências nutricionais para a manutenção do seu peso e a manutenção da lactação. A novilha de primeira cria ou de segunda cria, ela tem a exigência para manutenção da lactação e para o seu crescimento, ou seja, o seu ganho de peso, porque ela continua crescendo. A maior parte dos sistemas de nutrição consideram que uma matriz ela
cresce até o terceiro parto. Vejam então como nós temos que ter preocupação com essa categoria. Primeiro, segundo, no terceiro parto ela atingiu o seu peso de vaca adulta. Ela precisa continuar crescendo durante todo esse ciclo. Meus amigos, precisamos dispensar mais cuidado com a recria. Precisamos considerar esses fatos. Quando vamos estabelecer planos de suplementação, nós temos que entender isso, que não podemos tratar diferentes como iguais. Apesar de estarem numa mesma categoria, ou seja, animais que estão na fazenda para procriar, são animais de grupos diferentes e que têm demandas diferentes. E uma das coisas mais importantes que nós temos quando pensamos em nutrição de precisão é a boa determinação das exigências nutricionais, para que a gente possa avaliar o que falta no pasto para uma determinada categoria e complementar com um esquema de suplementação adequado. Eu espero que você observe isso no seu dia a dia. Isso é fundamental para melhorar os índices relacionados à reprodução no nosso rebanho. Eu te aguardo no meu próximo vídeo.